Esta semana, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, manteve a taxa básica de juros no país em 2% ao ano. Mas o que isso representa na vida dos brasileiros, hein? Sobre isso eu converso agora com a Sandra Blanco, estrategista-chefe da Orama Investimentos. Sandra, obrigada por estar aqui com a gente no Hora News. Uma boa tarde para você. Então, qual que é o impacto, dessa manutenção dos 2%? Oi, Kelly, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Então, a taxa básica de juros, ela é, vamos dizer, o ponto de partida para determinação, para definição de todas as outras taxas da economia. Então, as taxas de empréstimo, as taxas de aplicações financeiras. Então, como ela afeta? Ela afeta o consumidor que pode, nesse momento, fazer financiamentos, créditos, porque a taxa de juros está mais baixa, tá certo? Então, é um momento que as pessoas costumam comprar imóveis, mas ela afeta do lado dos investimentos, porque fica mais difícil, fica mais desafiador. O investidor vai precisar correr ou um pouco mais de risco, ou alongar um pouco mais o prazo dos seus investimentos. Então, ela, como eu falei, ela define a taxa, todas as outras taxas da economia. De que forma? A taxa de empréstimo, ela é o ponto de partida, mas aí depois é acrescentado os custos dos empréstimos, os impostos, a taxa de inadimplência. Por isso que as taxas de empréstimo não são tão baixas como a taxa Selic. Assim como a taxa de investimento, ela também é composta por um fator de risco, o fator do prazo, e é por isso que as taxas da economia não são tão baixas aí como a taxa Selic. E nesse momento, então, com taxa básica baixa, a ideia é estimular a economia. A gente está no momento de pandemia, onde a gente teve aí muitos negócios fechando. O Banco Central, quando ele reduz a taxa Selic, o que ele está propondo é um estímulo à economia, um estímulo monetário para a economia, para que os empresários possam crescer os seus negócios e para que as famílias possam consumir mais. Então, com certeza, a pandemia influenciou para essa decisão do Copom, pela taxa de 2% da Selic. Sim, no começo do ano a gente estimava que a taxa de juros esse ano seria baixa, mas a gente estava estimando ali na faixa de 4,5%, mas com a pandemia, o consumo foi reduzido, o número de desemprego aumentou. Então, como um instrumento do Banco Central, foi reduzida a taxa Selic para ajudar aí nesse momento bastante adverso da economia. E como você já lembrou bem, quem às vezes não entende de economia, às vezes fala, nossa, 2% ao ano é um juro muito baixo, mas a Selic, ela realmente é uma referência. Então, o consumidor, quem precisa de um empréstimo, tem que ficar muito atento, porque o Brasil, tradicionalmente, a gente paga muitos juros aqui no país, Exato. Como eu falei, ela é a taxa, é o ponto de partida. A partir da taxa Selic, ainda existem outros fatores que vão compor uma taxa de empréstimo. Então, por isso que a taxa de empréstimo, ela é geralmente mais alta, tá? E aí, quando a taxa de juros está mais alta, aí os empréstimos ficam ainda mais altos. Sim. Então, no momento que a taxa de juros está baixa, ela é mais propícia ao consumo, para que os empresários invistam, expandam seus negócios. Mas o fato da gente hoje ter uma pandemia aqui no nosso cenário, isso complica um pouco mais as coisas. Então, é muito difícil achar essa missão do Banco Central de definir a taxa básica de juros é bem complexa, uma decisão bastante difícil, porque impacta positivamente um lado, mas impacta negativo o outro. Então, esse é o grande desafio. Então, a gente pode prever que para o ano que vem, sobre a Selic, vai depender muito desse cenário da pandemia da Covid, do cenário, o Banco Central, o que ele analisa na hora de definir a taxa Selic? Ele analisa o nível de inflação, que é algo que agora começa a nos preocupar, tá? A gente tem visto aí preços dos alimentos mais altos, entre outros preços.
E isso, né, pode mudar ali na hora da análise para a definição da meta Selic. Ele também olha o nível da atividade, né, como é que a produção industrial, vendas, os serviços, como é que estão evoluindo, olha também o cenário externo e as contas públicas. Então, tudo isso que o Banco Central olha a cada 45 dias, quando tem essa reunião do Copom, vai definir a taxa para o ano seguinte, né? A gente está trabalhando aí com uma estimativa de Selic a 3% no final do ano que vem, tá? A gente entende que a partir do segundo semestre, o Banco Central pode ter que vir a elevar a taxa Selic, a taxa básica de juros. Ok, então, muito obrigada pela participação aqui, muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde para você, Sandra. Obrigada, boa tarde.